vai colocar aqui agora, noticiou que o Olímpia negocia o retorno do Matheus Gamarra para o Paraguai, né? E aí o colega Uriel Lugic, deve ser isso mesmo, fala, Olímpia negocia a vuelta de Matheus Gamarra. Hay una oferta por empresa, uma recompensa de compra. El defensor está préstamo en Cruzeiro, pero su pase pertence ao Atlético Paranaense. Hay charlas para rescindir seu vínculo com o Clube de Belo Horizonte. E aí, o que eu preciso perguntar para você, Valuzeiro, segura ou libera, hein, Valuzeiro? Você o sorriso tão dele, apegado. ele abriu um sorriso ali discreto. Não, Breno, trabalho com muita seriedade aqui. Eu sei, mas estamos num programa ficar de humor. feliz com uma notícia Só não é pra problema. informação. Sim, não estamos num programa de Tá humor. mal, tá mal. Então, assim, Mas você não fica Tá feliz cedo. Você não tá feliz? com uma notícia dessa? É pra falar a respeito do Gamarra? Você não tá feliz então, com a possibilidade dele sair? Cara, o Gamarra é um jogador que não conseguiu ser útil ao Cruzeiro, foi um erro, né? Mais um apenas para a vasta coleção dos erros cometidos pelo Alexandre Matos. Eita! Então, este é um erro para que o Cruzeiro consiga não ficar com um jogador ocioso. Eu sempre falo isso, né? Jogadores que ficam ociosos no elenco de qualquer clube, independente do salário, acabam não ajudando, né? O jogador não consegue entrar num sistema de rotatividade, ele até foi utilizado, estreou no Campeonato Brasileiro, porque o Jonathan Jesus acabou sofrendo alguma coisa e não pôde ir para o jogo, mas ele foi muito mal, né? Ele foi muito mal contra o Mirassol, ele comete o pênalti, depois ele joga também contra o Internacional, acaba entrando, é verdade que o Cruzeiro ficou com um jogador a menos e contra o Santa Fé não foi bem, o jogador não conseguiu dar as respostas que quem o trouxe à época, é bom lembrar, né? Por isso que eu frisei muito ontem a mudança desse perfil de jogadores que o Cruzeiro vai trazer. Se fosse o perfil atual agora, do departamento de scout recentemente montado, o Gamarra jamais teria pisado no Cruzeiro. Mas isso não é responsabilidade do jogador, é responsabilidade de quem o trouxe. Então, o jogador que não está tendo a sua utilização, se o Dineno, que é o jogador mais valoroso que o Cruzeiro investiu, imagina um jogador que chegou por empréstimo, como chegou o Gamarra, que não conseguiu ser útil no Atlético Paranaense, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Quais foram os outros erros, além do Gamarra? São muitos erros, né? Vários erros, assim. Mas o Gamarra, o Jardim já estava aqui. Não só de jogadores. Tipo de aprovação seria dele. preciso de um programa, Não, tô né? falando de jogadores. O Gamarra, o Jardim já estava aqui. Não tem nenhum tipo de aprovação dele? Tô perguntando mesmo. Nem. Eu não A sei. informação que eu tenho é nenhuma. Mas a questão do Gamarra, Paulo, você falou aí a respeito do perfil. O Pedro Júnior, ele deu uma entrevista agora recente para o GE e ele fala sobre o perfil de contratações a partir de agora, que são de jovens jogadores que têm potencial de revenda, de negociação, que a SAF ela tem que trabalhar dessa forma, né? A SAF tem que visar também a revenda para ter lucro. Isso é totalmente normal, isso faz parte da SAF. Olhando somente para a questão de os valores que eram do Gamarra, a idade do Gamarra e o potencial futuro, eu acho que a análise, olhando para esse ponto, ela encaixaria na SAF. O que não encaixa é o que ele não conseguiu desempenhar em campo. Eu acho que o pouco recorte que temos do Gamarra, ele demonstra um jogador que não está preparado para vestir a camisa do Cruzeiro. E isso é natural, ele pode sair do Cruzeiro. Eu gosto de sempre frisar essa questão, porque o Gamarra que nós estamos vendo agora aqui no Cruzeiro, ele pode ir para o Olímpia e se destacar lá no Olímpia. Ele pode ter um futuro grandioso na carreira, mas aqui ele não rendeu e não rendeu no Atlético Paranaense. Que se ele tivesse rendido tudo... Então você não considera que foi um erro? Eu acredito que foi uma aposta. O Cruzeiro apostou em um jogador jovem que teve apareceu no Atlético Paranaense num momento muito ruim, que foi o período ali, a queda do Atlético Paranaense, né? Então eu vejo como uma aposta. E uma aposta natural que as SAFs, não só do Cruzeiro, mas de outros grandes clubes, elas vão cometer. Mas quando você busca jogadores jovens, e eu posso dizer que o Gamarra é jovem. O Gamarra quando ele veio para o Cruzeiro, ele tinha 23 anos. Hoje ele tem 24 anos. É um jovem jogador. Mas quando ele veio, você achava que era o ideal? Aposta mais uma vez. Não, mas você contrataria? Cara, pelo que ele estava fazendo lá? Então vamos lá. Mais uma vez reforçando essa questão. A SAF, ela tem que ela tem que ter a visão do Lion, né? Da espada justiceira, além do alcance. Mas também do momento. Isso, né? O recorte que eles tiveram do Gamarra naquele momento é que ele está em um time confuso, que é o time do Atlético Paranaense. A gente tem um time hoje melhor qualificado que o Atlético Paranaense e esse jogador pode acrescer aqui.
Não aconteceu. E é do jogo, gente. O Gamarra ele não foi suficiente. Mas o Valu apontou que foi um erro. Eu não- perguntei ao Valu, eu quais não- outros erros de contratações o Cruzeiro cometeu? Teve um menino do Paraguai que chegou aqui e nem jogou. Peralta. Peralta, isso. Peralta é um erro. Peralta e Gamarra, então, só. Peralta é um erro. Não, HG, eu acho que listar isso, eu também acho um negócio meio cruel. Pelo menos por minha parte, eu acho meio cruel. O Eu não Lautaro é um aponto. erro, não, eu não vou apontar como erro. Lautaro, Erro. Depois do que ele Erro. apresentou em campo, você analisa que não foi uma boa contratação. Mas quando ele foi contratado, a expectativa Era que alta, ele entregaria. era alta. Então Eu pode via considerar como- como erro, que nem o Wallace. Vai dizer que a contratação do Wallace foi um erro? Bernardo também não é um erro. Hã? Bernardo também não é um erro. De contratação, claro que não. Não. Só isso. Tanto que quando ele foi contratado, o que, Erro que eu foi falei, o velho. Valor? O que, que eu falei quando o Bernardo foi contratado? Muda o patamar Muda o do patamar. atleta. E eu tava com o erro é Ever. o Fausto Tava Vera. com o Ever. Então eu acho que essa questão do cravar erro, eu acho muito complicado. O Peralta eu cravo Você como tem que erro. falar pro o seu advogado. Não, lá. aqui a gente tá no programa de Debate. Então os debates Mas vão você fica acontecer. bravo comigo, fica bravo com o Thiago, fica bravo com o Galante, não fica bravo com o Valu, você Eu tem tô medo bravo. dele. Eu tô bravo? Mas tem Não, que você ficar, não ele falou tá. que foi um erro. Mas pra que eu vou ficar bravo? Porque tem que debater. Eu estou debatendo. Não, você tá afinando. Ele falou que foi erro e eu tô falando Você que foi tem uma medo bosta. do Valu. E pronto, eu dei o meu argumento. Agora o Valu... Eu discordo do Eltinho nessa aí, eu tô com o Não Valu. pode ter medo. Pronto. O Matheus Gamarra é um erro. Então pronto. Ele é um erro. Falar isso Ok, agora é fácil. gente. Quando foi contratado, você não falou. Não falou. não. Não falou. Falar agora é fácil. Peraí. A gente tem que olhar o contexto geral. Qual que é o contexto, O Matheus Gamarra e o Peralta são um erro. Os outros eu não considero nenhum dos outros erros. Você estudou Então, futebol? Eu não acho que seja uma... Cara, eu vejo futebol desde Você é que eu engenheiro nasci. de obra pronta, irmão. Não sou engenheiro de obra pronta, não. Eu acompanho futebol. Espera tenho acontecer beira pra de chegar campo, aqui e tenho ficar cagando regra. Estádio. Não tem nada disso. Eu tenho que esperar mesmo pra acontecer Por que algumas quando ele foi coisas. contratado, você não falou que foi um erro? Eu não falei que foi um Aí, erro, ele mas... tá gaguejando não, por quê? Eu não falei que foi um erro com essas palavras, mas eu disse que era uma aposta muito arriscada. Eu continuo Quando é que você tratando como disse uma isso? aposta. Eu não lembro. Logo que ele foi contratado. Ah, é? Vamos Mas procurar então nos você tá falando anais. igual o Elton. Chama o André. André! Primeiro André! ele fala que não concordou, depois André, concordou. ele falou alguma coisa nesse sentido? Aposta arriscada. Claro que O que não. que é, André? Thiago, você concordou comigo? Você tá de folga. Você tá de folga. Desculpa, irmão. Você tava de folga, tava de férias. Thiago concordou comigo, velho. Quando ele foi contratado, uma aposta muito arriscada. Mas hoje eu olho pra trás e eu acho que é um erro. Cara, Ele e o Peralta. Cara, o Peralta, por exemplo, é um cara que eu não acompanhei. Era uma aposta. Quem planejou? Foi arriscado. Responde pra Foi mim ruim. agora, sem gaguejar, viu, Gaga de Léo? Eu não tô gaguejando hora Responde pra nenhuma, mim você não aqui. deixa eu falar. Eu começo a falar, você já fala. O planejamento Ah, atual, pera aí, o planejamento atual, os jogadores estão aí, esse grupo de jogadores, o grupo que está aí, tem mais erro ou mais acerto? Mais acerto. Você concorda? Claro. Parabéns. Vocês Mas você estão não no falou mesmo uma barco. infinidade de erros. Você falou que tem um monte de erros, velho. É porque eu não falei que são todos no aspecto do futebol, né? O Falou? futebol- não falei Não, que são o futebol de um Ah, diretor é o de advogado. futebol. Cadê o futebol, boné? mãe, Cadê o velho, boné? velho, mas, Não dá, cara. mas, gente, vocês estão brincando. Ah, O não. aspecto Você que diretor de começou. futebol não é só isso aqui não, né, gente? Não é só isso Vamos aqui não. analisar o diretor de futebol, o CEO agora, só pela contratação Só e isso saída aqui? de jogador. Vamos fazer Não, isso. mas brincadeira comigo, O Valu tá errado nessa, ele sabe disso. Ele sabe disso. Vai me informando. Você tá errado nessa e você Vai me sabe reportando, disso. por favor. Não, mas não é tipo, Não, vai me reportando. Pra eu poder anotar. Você tá simplesmente jogando ao Léo que você acha que tá tudo Vai errado. me reportando aí. E assim, o que tá errado? Vai aí. Aí na hora de citar, você não cita. Vou abrir o bloco de notas. O erro que você cita é o Gamarra. Você não cita outro erro. fala aí. Peralta. Não, Peralta foi Gamarra você, e Peralta. Não, mas Eu você falei não concorda com Peralta. Não. foi eu que falou primeiro. Bom, Mas aí, eu não vai po- aí, eu não não fala po- mais outro erro. Aí eu sei de mais um. Aí, cadê o outro erro? Balu, eu acho que Fala. tem um que você vai achar. Não, eu não vou A falar. volta do Dudu você não achou. você Não, achou um Breno, erro. imagina. Ô, Breno, Você achou imagina, erro? a Ele disse que partir não era pra deste vir. momento nesse programa, não é erro qualquer equipe, tá, pessoal, do futebol brasileiro, não é erro qualquer equipe do futebol brasileiro contratar um jogador pagando um alto salário, um jogador recém-voltado de lesão importante, ele ficar 3 meses no clube e você pagar uma multa rescisória. Uma multa não, se tivesse pagado uma multa, talvez o Pedro Lourenço tivesse de mudar o rumo dos negócios. E pagar 15 milhões de reais para esse jogador.
Não é erro, viu, Breno? É erro. Tá normalizado esse tipo de ação para qualquer erro. time de Pra futebol. você, Thiago, não, o não recado- é erro. Não, o erro é do Dudu, não é da diretoria, cara. Quando você contrata o Dudu, então o Atlético acabou de cometer um erro, contratando o Dudu. Na minha opinião, sim, eu sou coerente com o que eu falo. Então o Thiago. Atlético acabou de cometer um erro. Eu sou contratando o coerente. Dudu. Eu falei que não acho um bom negócio. Eu pro Atlético. acho um bom negócio, eu acho Ótimo. que o problema do Dudu nunca foi falta de futebol num Cruzeiro completamente desorganizado. Ele era o único sopro de esperança no ataque daquele time e depois ele só saiu por um problema comportamental, porque bola ele tem. Não houve erro pra mim na contratação do Dudu. Dudu é um bom jogador pro futebol brasileiro e ele mostrou isso no Cruzeiro também no período que ele teve aqui. O grande problema do Dudu no período que teve no Cruzeiro foi comportamental. Você não tem que entender separar como na sua funciona o organograma cabeça e hierarquia. o que eu acho, o que você quer que eu aponte como erro ou o que é Eu tô no discutindo anagrama com você, Valu. Thiago. Eu tô É porque discutindo são com coisas, você. é porque são coisas Mas distintas, nós estamos discutindo, né? nós Não, estamos só para discutindo deixar uma- claro para o uma- nosso uma telespectador. opinião, uma situação. Porque às vezes você coloca de uma Eu forma discordo pode de ficar um você. pouco Eu ótimo. discordo de você, é Isso, simples, então, é pô, isso. Mas está apontado, é que você pediu para apontar e eu não tinha Mas apontado. eu discordo, Tá. eu disse que pra mim isso aí... Não, mas quando- eu tô te perguntando porque uma pra coisa. mim tá soando Tá como apontado ou oportunismo não? da sua Tá parte. tá Você apontado está ou não? sendo Você pediu para eu apontar. Você Tá está sendo apontado ou... oportunista Eu tô te pra dizer que o perguntando Dudu... se foi apontado Você ou não. apontou 3, uma infinidade de Então tá erros, bom. 3 erros. Isso, Você é porque uma eu não... infinidade. É porque Poxa, eu não peraí. falei... Eu falei do aspecto que não é só do campo. Eu disse que um diretor de futebol, um CEO, Por tem exemplo, outras questões. Thiago, você tá Não, deitado cara, na cadeira, Não tô levanta, deitado Thiago. na cadeira. Por exemplo... Quem é o bonde da informação aqui é você, Thiago. Tenho certeza Não, mas que você sabe muito mais a respeito do que você eu. que tá apontando. Levanta, Thiago! Não, para com isso que você vai fazer rir, caralho. Ó, eu falei palavrão. Mas me fala então, você, pra você, o que é o erro? A pauta O é que foi gamarra, erro? Thiago. Não, mas você Gamarra. tratou o erro, cara, eu tô discutindo com você isso. Eu tô discutindo quiser- com você isso. O que foi erro, então? Se você quiser Porque quando eu te offline, a pergunto, gente você tá conversa fugindo, aí. irmão. Quando eu te pergunto, você foge, você não Fujão? fala.